Voltando para o lance do Red Bull, a minha única ressalva, eu vejo o seu ponto, concordo com ele. Lógico. Só que por outro lado, você está meio que trocando o certo pelo incerto. A Red Bull, hoje em dia, é o certo. Então, aproveita. De repente, essa oportunidade, ela não vai passar 2 vezes na tua frente. E o incerto, o que é? Em teoria, estão construindo tudo para ele na McLaren, túnel de vento novo, pessoal técnico novo. Só que, e se isso não funcionar? Lembra de uma coisa, com o regulamento que a gente tem hoje na Fórmula 1, com teto de gastos, priorizando as equipes menores, tirando das equipes pequenas, essas dominâncias tendem a diminuir, né? Por isso que eu falei no começo do programa que o que a Red Bull está fazendo agora nos últimos tempos é mais impressionante do que a tudo bem, só está há 2 anos, né? A Mercedes fez durante 7 temporadas. Eu não acho que vai durar isso tanto, porque eles estão cada vez mais capando as equipes que estão ganhando para diminuir essa diferença e dar chance para as menores. Então, você tem que olhar também essa nova era da Fórmula 1 vai dar chances para equipes como o McLaren, que tem um know-how muito bom, que tem um histórico muito bom, de dominar de novo, entendeu? A própria Mercedes também. Então, lógico, se estivesse falando de uma Aston Martin, de uma Haas ou de qualquer outra, aí não. Eu acho que tem que ser uma das 3. Red Bull, Mercedes, até a própria Ferrari talvez, mas Ferrari com o tanto de problema que dá, acho que a não ser que ele já tenha conquistado o que ele queria e só quer ir pra Ferrari, enfim, mas eu acho que Red Bull, Mercedes ou McLaren. É uma dessas 3, porque é uma dessas 3 que vão sempre dominar. Eles que têm o know-how, eles que estão outros programas fora a Fórmula 1 para continuar também todo esse jogo também financeiro, né, que eles têm falado de criar hypercars para usar aqueles engenheiros, para usar a mesma tecnologia, para botar um pouco de orçamento, né? Esse jogo financeiro, para tentar ser mais eficiente o jeito que você gasta o dinheiro, só essas grandes que tem braço para fazer isso. Então, vai ficar entre essas 3, 4 equipes grandes dominando nos próximos anos. Eu acho que não... Enfim, mas ir de frente com o Max, no momento que ele tá, não. Hamilton, que tá no final, sim. Leclerc, que tá incerto, sim. Mas no Max, pra que você vai bater de frente com o Max agora? Se eu fosse o Lando, Red Bull, se eu tivesse a oportunidade de ir de Red Bull, acredita no seu taco e tenta o seu melhor, porque é trocar o certo pelo incerto. Essa é a minha opinião. Agora, a outra coisa que eu acho que está impulsionando a Red Bull de uma maneira muito forte hoje em dia é Adrian Newey e Max Verstappen. Esse entrosamento entre os dois. E o que me chama a atenção do Newey é que ele conseguiu fazer carros competitivos, eficientes e rápidos em eras diferentes da Fórmula 1. Então, ele vem se desenvolvendo. E isso é muito impressionante. Ao contrário de vários outros projetistas, diretores técnicos, que eles aparecem durante 3, 4 anos, fazem um carro revolucionário e daí Eu discordo. Aí eu discordo de você. Eu acho que tá muito mais em coincidência agora, nessa nova era dele tá lá, o carro tá andando bem, e muito mais... Olha só, antigamente, de 2000 para trás, realmente eu acho que um líder, um visionário, poder falar, cara, vamos desenvolver um carro mais ou menos assim, tipo, igual essas entradas já da Mercedes que eles tentaram o ano passado, né, que não funcionou. Então, daquela época lá. Hoje em dia, você tem 300 engenheiros lá dentro. Não é um cara que vai falar, vamos tomar essa direção com um carro mais ou menos assim assado, não, cara. Tem tanto engenheiro que depende de um trabalho tão conjunto, sabe? Eu acho que é muito mais um administrador de tudo isso e conseguir fazer isso funcionar junto. É mais ou menos isso que eu quero dizer. Do que um desenhista. Hoje em dia, ele é o administrador. Não, ok. Vai ver, a gente tá falando a mesma coisa de maneiras diferentes. Então, ele que vai lá e
contrata... A pessoa certa, do aerodinâmica... Exatamente, o grupo da Ferrari. certo, Isso, ele põe um grupo certo. Por quê? Porque ele tem a visão que ele fala, aquele cara vai funcionar perfeito para desenvolver isso. O outro cara vai funcionar de uma maneira melhor ainda para desenvolver aquilo. Ou seja, para conseguir montar o grupo, para levar esse grupo para frente. Eu enxergo desse jeito. Também concordo com você, não é só mais ele sozinho. Antigamente era o cara que desenhava o carro e pronto, acabou. Mas eu ainda vejo o Adrian Newey como o cara da Red Bull. E o que me chama a atenção dele é aquilo que eu tinha acabado de comentar alguns minutos atrás. Como ele conseguiu se desenvolver durante essas épocas diferentes da Fórmula 1 é bem impressionante. Porque ele fez carros da McLaren, multicampeã, fez Williams ser campeã, McLaren ser campeã, Red Bull ser campeã, então realmente são décadas que esse cara, tanto que é o maior vencedor da história da Fórmula 1. Não, e depois, aquele carro lá da Leighton House que ele fez, aquele carro, quando andava em pista lisa, rápida, Ricardo, era extremamente eficiente aquele carro e naquela época eles tinham muito menos dinheiro que uma McLaren, que uma Ferrari. Eu não vou falar que eles não tinham orçamento. Tinham dinheiro, mas era muito menos que uma McLaren e uma Ferrari. E ele... a March, naquela época, ela veio praticamente do nada para chegar aonde eles chegaram com a Leighton House. Pena que eles não conseguiram continuar com aquele projeto, mas aquele carro era muito bom, muito eficiente.